Guilherme Macalossi, em Porto Alegre. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia, Pedro Campos. É um prazer estar aqui de volta com vocês e com os telespectadores da Rádio Bandeirantes e da Band News TV. Ontem, o presidente do Senado Federal, mencionado pelo Cláudio, o Davi Alcolumbre, leu com alguma satisfação, com algum prazer incontido, o arquivamento da chamada PEC da blindagem, que vinha sendo muito criticada, principalmente por setores da sociedade e pela imprensa. 26 votos a 0. Esse foi o placar com o qual o Senado Federal enterrou o texto que havia sido aprovado com um grande apoio na Câmara dos Deputados. Foi uma vitória do relator da matéria no Senado Federal, o senador Alessandro Vieira, que durante a leitura do texto da sua relatoria fez algumas considerações bastante duras em relação a quais seriam, na sua visão, as consequências da aprovação desse texto no Congresso Nacional. Basicamente, o que o Alessandro Vieira disse é que, uma vez aprovada a PEC da blindagem, transformaria o Congresso num albergue para o cometimento de todas as práticas criminosas. Os senadores, atentos à rejeição crescente ao texto que se dava nas ruas e na imprensa, foram em bloco a favor da sua relatoria. E ontem se sepultou a matéria que tanta polêmica causou ao longo das últimas 2 semanas. Mas há efeitos no mundo da política, para além desses que podem ser observados nas ruas. Porque, afinal de contas, se por um lado, parte considerável da sociedade comemora, e eu não digo toda a sociedade, porque também havia quem defendesse a PEC sob a argumentação de que ela impedia excessos do Supremo Tribunal Federal, o fato é que a política é movida a acordos. E parecia haver dentro do Congresso Nacional um espírito de acordo entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal para que o texto da PEC avançasse até a sua aprovação final. Mas as coisas mudaram de configuração. Inclusive, a indicação da relatoria, que é uma primazia, indicava uma mudança de postura em relação ao Senado. E Davi Alcolumbre também passou a fazer críticas enfáticas ao texto da PEC. De modo que há hoje uma situação que até pouco tempo atrás parecia completamente impossível de acontecer. Um distanciamento entre as percepções políticas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com consequências que podem ser imprevisíveis. Pedro Campos abriu o Jornal Gente de hoje falando sobre isso que alguns estão dizendo, e admitido, inclusive, pelo presidente Trump e o presidente Lula, uma química entre os dois chefes de Estado. A pergunta que fica, Pedro e Cláudio, é se a partir da decisão de ontem, no Senado Federal, acabou a química entre Davi Alcolumbre e Hugo Mota. De volta contigo, Pedro.